2 de junho, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o capítulo 3, versículo 6. Glória a vós, Senhor! Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, e imediatamente ao saírem dali fizeram a panelinha, né? Como que nós vamos acabar com Jesus de Nazaré? E o Evangelho sempre é uma riqueza, mas acredito que para todos nós nos dói entender esse episódio, mas ao mesmo tempo também é um momento de reflexão para a nossa história, para a nossa caminhada. As pessoas, os fariseus, sempre estavam de olho em Jesus, observando se fazia alguma coisa de errada para poder acusá-lo. Não pense que é diferente conosco. As pessoas também ficam sempre de olho nos cristãos assim de verdade, porque professam a fé, para ver qualquer erro. Você aí, que aí você pensa que é, né? Ora, nós, queridos, não temos medo, porque nenhum de nós é casado com erro, né? O casamento vale até que a morte os separe, o erro não. Porque se acaso eu percebo que estou errado, o que eu faço? Tenho uma conversão e não erro mais. Então este é o caminho nosso. Mas as pessoas ficam de olho para ver se a gente erra, para poder então dizer o que adianta ter fé, aquela história toda. É o tipo da perseguição que nós temos hoje em dia. Mas o mais triste disso tudo é quando Jesus se coloca na condição de alguém que poderia fazer o bem. E ele faz a pergunta justamente para aqueles que o perseguiam. O que vocês acham? Hoje é dia de Deus, para eles, né? Nós guardamos o domingo, eles guardavam o sábado. Hoje é dia de Deus. No dia do Senhor, será que pode manifestar o Senhor na vida ou não? Ou seja, dá para fazer o bem ou não pode fazer o bem? E houve um silêncio. E por que de silêncio? Por causa da dureza do coração. Entendem, queridos? Esse é o grande perigo que todos nós enfrentamos. Por vezes nós até somos tentados em achar que a palavra de Deus, que a gente escutou tantas vezes, para nós não serve mais, mas serve para os outros. Afinal de contas, né? Eu, em comparação com os outros, pelo menos já veio na missa, já rezo e tudo mais. Olha que engano, né? Não, a palavra que cada um de nós escuta, inclusive o próprio padre, também vale para mim, vale para a minha pessoa. E essa palavra, o que ela faz? Ela confirma muitas coisas que cada um de nós já está bem.
no discipulado de Jesus. E nos incentiva às outras coisas que nós não estamos tão bem, a sermos verdadeiramente os seus discípulos. O triste seria se também nós endurecêssemos o nosso coração e não mais dessemos atenção ao que Jesus nos fala. Agora o padre pergunta, no teu coraçãozinho, o que você diz? Ainda há espaço para ouvir e praticar o que Deus nos pede? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.